Olá, o Universidade Aberta está começando e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais atenção na sociedade: o empoderamento feminino e como um projeto de extensão aqui da UPF vem trabalhando esse tema na comunidade de Passo Fundo e região. Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, você deve ter acompanhado que o UniAberta sempre traz depoimentos de bolsistas de projetos e programas de extensão aqui da UPF. Grande parte deles são bolsistas PAIDEX. Mas você sabe o que isso significa? A gente te conta em mais uma edição do nosso quadro Descomplica. Se eu falar Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão e Assuntos Comunitários, provavelmente você não deve saber o que significa, mas se eu falar bolsista PAIDEX, fica mais fácil, não é mesmo? Os acadêmicos bolsistas PAIDEX da UPF atuam em programas e projetos de extensão, assim como os voluntários. Cada projeto de extensão tem uma quantidade X de bolsistas ou voluntários com o auxílio do professor coordenador. Para você ser um bolsista PAIDEX, é preciso preencher alguns requisitos da instituição, como, por exemplo, estar regularmente matriculado em cursos de graduação ou pós-graduação da UPF, estar matriculado em semestres que não seja o último do curso, dispor de 8, 12 ou 20 horas semanais para dedicação às atividades do projeto. Ao final de cada ano letivo, os bolsistas e voluntários precisam apresentar um relatório final das atividades desenvolvidas no semestre. Fácil de entender, não é mesmo? Espero a sua companhia para o próximo Descomplica Ciência. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito tem se falado do empoderamento de mulheres. Para o dicionário, empoderamento é passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Então, podemos concluir que empoderamento feminino significa dar força a uma mulher sobre ela mesma e desenvolver equidade de gênero. A partir deste olhar, um projeto de extensão do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UPF busca apoiar mulheres de toda a região. Para entender como esse projeto atua na sociedade e dentro da universidade, fique ligado no nosso programa, que o Universidade Aberta está só começando. O projeto de extensão Economia Solidária e Equidade de Gênero tem como objetivo promover o crescimento econômico sustentável de mulheres por meio do desenvolvimento de suas veias criativas. Durante este período de pandemia que estamos vivendo, o projeto promoveu debates sobre o tema através de lives e reuniões virtuais e ainda o lançamento de um livro para manter a chama do empoderamento viva dentro de todas as mulheres. Quem coordena este projeto e está aqui com a gente hoje é a professora Patrícia Ketzer, do curso de Filosofia da UPF. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Universidade Aberta para falar sobre esse tema que não interessa só às mulheres, não é? Porque quando se fala de empoderamento feminino, na verdade a gente está falando do empoderamento da sociedade. Mas, professora, vamos falar um pouquinho sobre esse livro que foi lançado em plena pandemia. Como é que foi isso, professora? Olá, Nádia, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho, então, sobre as ações que nós temos realizado, né, que tem sido um desafio, inclusive, frente a esse novo contexto. Bom, o livro, ele é parte também de um grupo de pesquisa que funciona conjuntamente com o nosso projeto de extensão. A gente tem essa perspectiva que a formação também é importante para o estudante que está realizando extensão. Então, a proposta foi que cada um dos estudantes participantes desse grupo de estudos pudesse pensar em uma mulher, uma personagem que mudou o mundo à sua maneira, né? Porque cada vez mais a gente tem olhado para a história e tentado recontá-la a partir de outros pontos de vista.
principalmente o ponto de vista das mulheres, que foram tão relegadas, né, durante toda a história. E o resultado foi esse aqui, né? O livro se chama Mulheres na História e Seus Legados, o eco das vozes emudecidas. Ele foi todo escrito, então, por componentes do grupo e alguns componentes de movimentos sociais. Ele fizemos uma impressão de 50 exemplares do livro, e esses exemplares foram doados a escolas públicas, professores de escolas públicas, professoras, a bibliotecas, a movimentos sociais, as ocupações urbanas, onde o projeto de extensão trabalha, que é a Ocupação Bela Vista e a Ocupação Valinhos 2, que possuem lá uma biblioteca. E agora nós estamos fazendo uma pré-venda do livro para os interessados, e ele custa R$28, o valor dele é R$28, e ele traz, então, né, uma série de autoras, mulheres, né, além de algumas militantes de movimentos sociais também, e conta um pouquinho a história dessas mulheres. Professora, eu já estou louca para ler esse livro, né? Como é que a gente pode ter acesso a esse livro? Tem um contato para deixar para a gente, né? Porque eu acho que muita gente já está curioso. Sim, a gente está fazendo a pré-venda através do e-mail estudosfeministas2017@gmail.com, e é só entrar em contato por esse e-mail que a gente retorna rapidinho e combina como é que é o processo. Porque a gente está fazendo essa pré-venda até o dia 9 de outubro, e provavelmente o livro fique pronto na segunda quinzena de outubro para as entregas, então. Professora Patrícia, além do lançamento do livro, não é? Durante a pandemia também vocês realizaram muitos debates, muitas lives. Quais foram os temas que foram trazidos assim e como é que foi a participação do público, né, nesse novo normal que a gente está chamando, né, nessas discussões remotas, né? Foi realmente significativo e como é que foi o resultado dessas ações? Bom, o projeto, ele tem vários parceiros, né? Então, uma parceria grande que a gente tem é com a Caritas, que tem um grupo de economia solidária lá, o Espaço Solidário. A gente também trabalha, como eu falei, com as ocupações, né? A Valinhos 2 e a Bela Vista. E, então, frente à pandemia, a gente ficou com a dificuldade de ir até esses espaços, né? As ações que nós realizávamos no CRAS também, que eram com adolescentes, formativas, né, no qual a gente estabelecia oficinas e diálogo com esses adolescentes, ficaram impossibilitadas. Então, o que a gente pôde fazer foi pensar, né, em ocupar esse espaço da internet, que não é acessível a todo o nosso público, obviamente, né, mas eu acho que teve um retorno bem interessante. Nós fizemos 2 parcerias com a rede de cuidado do SAIS, na qual nós tratamos, então, sobre a questão das mulheres na pandemia, né? E sobre a própria economia solidária. E nessa que a gente tratou sobre as mulheres, a gente teve, então, a participação da Edivânia Rodrigues, que é uma moradora da Ocupação Valinhos 2 e também professora, pedagoga, e ela esteve conosco, foi bastante interessante a contribuição que ela pôde trazer do olhar de uma mulher que vive numa dessas comunidades que são tão esquecidas, né, pelo poder público e pela sociedade como um todo. E na que a gente realizou sobre economia solidária, quem participou conosco foi o Franciel, que é membro da Caritas, e a Camila, que faz parte do CEPAV. E aí a gente teve um diálogo também bem interessante, né, de como a economia solidária tem enfrentado as diversas crises que se apresentaram socialmente a ela. O que vem a ser exatamente, professora, economia solidária, para a gente entender um pouquinho melhor esse termo? Então, a economia solidária, ela é uma nova forma de pensar a economia, mas ela não pensa exclusivamente a economia, ela tem 3 dimensões, que é a econômica mesmo, que ela vai priorizar a produção, a oferta de serviços, a comercialização dos produtos, sempre baseada na democracia e na cooperação.
Então, sempre se propõe, né, que haja uma autogestão por parte dos grupos de economia solidária, que eles sejam feitos a partir de associações, cooperativas, e que não haja um patrão. Já é uma forma diferente de pensar a economia, porque ela é diferente da economia capitalista, da economia a qual a gente está habituada, né? Ela vai propor, então, culturalmente, um outro modo de consumir, né? Vai propor que sejam consumidos produtos locais, produtos saudáveis, produtos produzidos por pessoas próximas, né? Que não afetem o meio ambiente, que, na medida do possível, possam também reaproveitar, né? Contribuindo, assim, para a sustentabilidade. E politicamente, a economia solidária se coloca como um movimento social que acredita que a sociedade necessita de mudança, que acredita que um outro mundo precisa ser construído, né? E que esse outro mundo não seja baseado nos grandes latifúndios, que ele seja baseado numa agricultura familiar, agroecológica, que não prejudique o meio ambiente, que leve em conta a solidariedade, a democracia, a cooperação entre as pessoas, a própria dimensão dos direitos humanos. Bom, e se alguém tinha alguma dúvida em relação a isso, né, dessa necessidade de mudanças, não é, professor? Agora a pandemia, eu acho que realmente veio com a resposta definitiva, não é? Infelizmente, precisamos de mudança, sim. Agora a gente vai falar mais sobre economia solidária e também sobre o empoderamento feminino no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalinho comercial, mas antes a gente vai conferir o depoimento de uma das alunas bolsistas do projeto, a Cauana Antunes Osório. Ela é acadêmica do curso de psicologia. Vamos conferir. Esse projeto me trouxe assim um crescimento pessoal e profissional extremo, assim, muito grande, porque me faz pensar fora da caixa, me faz pensar por outros olhares, não por aquele olhar padrão dentro de uma caixa que a gente já é colocado, né? Me abriu muitas possibilidades de conhecimento e vai me transformar numa profissional assim muito melhor. Voltamos com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora Patrícia Ketzer, da Faculdade de Filosofia aqui da UPF. Ela é coordenadora do projeto Economia Solidária e Equidade de Gênero. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que traz dados sobre a desigualdade de gênero na nossa sociedade. Confere aí. Você sabia que mulheres ganham em média 20,5% a menos que os homens no país? Que no Congresso Brasileiro apenas 15% dos representantes são mulheres? Esses são alguns dados que fortalecem a importância da luta pela igualdade. Mas além disso, os dados de violência ao sexo feminino são impactantes. 1 a cada 3 mulheres é ou já foi vítima de violência física ou sexual. Todos os dias, 3 mulheres são assassinadas, vítimas do feminicídio no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher é agredida no país, e quase 80% desses casos, os agressores são o atual ou o ex-companheiro. Caso você esteja passando por isso, denuncie. Ligue 180. Professora, a gente pôde acompanhar agora no nosso quadro, Fique Sabendo, alguns números que realmente chamam a atenção por o quanto a gente ainda tem que avançar, não é? Tanto na questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, e também no sentido da mulher poder ocupar espaços de gestão e espaços de poder. Tu acredita que houve avanços significativos das últimas décadas ou nos últimos anos? E quais são os próximos desafios que se colocam pela frente, professora?
Eu acho que houveram avanços, né? A gente não pode desconsiderar que houve um crescimento, inclusive do debate acerca da equidade de gênero, e o que é muito importante, né? Porque aquilo que não é falado não é visto, não pode ser mudado. Então, eu acho que nesse sentido a gente teve uma série de avanços. Hoje a gente discute muito mais a questão da mulher, a posição social que ela ocupa, quais as dificuldades de ser mulher nessa sociedade hoje. Mas eu sinto também que, à medida em que a gente avança, existem reações fortes a isso, né? E essas reações me preocupam. Eu gosto de uma frase da Simone de Beauvoir, em que ela diz que é importante saber que, em uma crise política, econômica ou de qualquer tipo, né, os direitos das mulheres vão estar sempre sob ameaça. Eles nunca estão garantidos e nós temos que ser sempre vigilantes. Então, é uma questão que eu sempre trago, justamente porque tem muita gente que hoje diz que já é desnecessário realizar esse debate, né? Que as mulheres formalmente já têm os mesmos direitos que os homens, mas não nos interessa só que isso seja formalmente, nos interessa que isso ocorra efetivamente, né? Na prática. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a própria divisão do trabalho doméstico, as mulheres chegam a trabalhar 10 horas a mais por semana, né? E isso é muito significativo, porque faz com que elas não possam desenvolver outras questões das suas vidas, né? Podemos pensar até em estar lendo um livro, em estar tendo um momento de lazer. Então, a ONU prevê que vai levar 80 anos ainda para que haja uma divisão mais igualitária dentro da casa, né? E eu acho que esse é um aspecto que muitas vezes é esquecido também, porque o lugar privado, ele parece não precisar entrar em debate. Mas quando a gente fala dos direitos das mulheres, é muito importante que o privado seja visto como algo que tem que sim ser discutido. E, inclusive, não é, professora, agora com a pandemia, não é, que realmente escancarou a desigualdade social, mas acabou escancarando também a desigualdade de gênero, não é? Porque a gente tem acompanhado que as mulheres, chefes de família, é que realmente estão ainda mais vulneráveis economicamente agora com a pandemia, né? O que vem a ser uma grande preocupação, sem falar, é claro, na violência doméstica, na violência contra a mulher, que realmente não é, houve aí um crescimento muito substancial durante esse tempo de pandemia. Exatamente, a gente pode pensar até em quem as mulheres que conseguem fazer home office, né? Elas também são as que têm que ajudar seus filhos nas tarefas da escola, né? Elas têm que cuidar de todo o funcionamento da casa. A gente teve também algumas pesquisas que apontaram que houve menos produção científica entre as mulheres na pandemia, né? Enquanto que cresceu a produção científica dos homens. E a gente consegue ver claramente por que isso acontece, né? Porque os homens, estando em casa, eles têm o tempo livre para poder produzir, enquanto as mulheres dão conta do funcionamento da casa. E acho que outro elemento que a gente não pode deixar de pontuar também é aquelas mulheres que não têm condições de ficar em casa, né? E a gente teve uma história muito triste, muito significativa, que foi a da Mirtes, né? A mãe do Miguel, que perdeu o seu filho quando foi passear com o cachorro da patroa, e a patroa, né, não teve responsabilidade sobre a criança. Então, isso escancara também outros elementos, né, que estão sempre ligados à questão do direito das mulheres. Por exemplo, que direitos as mulheres negras elas conquistaram até agora, né? Se a violência contra elas e o feminicídio contra elas só aumenta com o passar do tempo. A gente tem ouvido falar muito de empoderamento, né, que se tornou quase que uma palavra da moda. Mas, professora Patrícia, tem uma diferença em a gente dizer empoderamento feminino e feminismo? Qual é a diferença entre essas duas expressões, se é que há alguma diferença? Eu acho que a palavra empoderamento ela foi um pouco esvaziada quando ela começou a ser muito usada pelo capital mesmo, né? Então, para vender maquiagem, né? Então, você se torna empoderada se você tem um determinado produto.
Mas a ideia do empoderamento feminino, eu acho que ele é um processo dentro do feminismo, né? Como nós todas somos educadas numa sociedade patriarcal, nós todas estamos submetidas a esse funcionamento. Então, nós também temos crenças que nos diminuem. Nós temos uma autoimagem deformada, distorcida. A gente precisa passar por todo um processo para abandonar essas crenças, que são crenças que negativas sobre nós mesmas, que nos impossibilitam de agir muitas vezes. E eu acho que esse é o processo de empoderamento, né? Empoderar-se é poder construir uma nova autoimagem, uma autoimagem que não esteja atrelada àquilo que o patriarcado exige de nós, e que a gente possa ter coragem de assumir determinados espaços, que a gente se sinta à vontade para falar em determinados espaços, né? Que a gente sinta confiança em nós mesmos. Então, eu acho que faz parte do feminismo, sim, é um dos processos pelo qual o feminismo nos faz passar. Bem, o projeto ele trabalha, claro, com mulheres, não é, mais vulneráveis economicamente, como tu disse antes, né, professora, de ocupações, né, enfim. Mas isso a gente pode dizer que essa questão do empoderamento, é até essa percepção do empoderamento e essa luta pela busca de espaços, ela se diferencia conforme a classe social. As mulheres com poder aquisitivo maior, elas se sentem mais empoderadas ou não? Sim, existem diferenças, né? A gente sempre fala na intersecção de opressões. Então, uma mulher que mora lá numa ocupação urbana, por exemplo, ela já sente o peso de morar nesse local. Ela vai ser vista como, né, aquela que invasora, que invadiu, né, o espaço que não era dela. Ela vai vai ter dificuldade de conseguir emprego, inclusive, né? Porque existe um preconceito muito grande. Existem dentre essas mulheres, muitas mulheres negras, né? Então vai somar isso também o fato do racismo. E essas coisas estão todas interconectadas, né? Elas vivenciam esse machismo de maneira diferente do que nós, né, que somos professoras universitárias, mulheres de classe média, né, que temos acesso a tantas coisas. Mas é inegável que essas mulheres têm muita consciência, né, desses processos, elas se dão conta desse preconceito que é direcionado a elas, né, e dentro dos diálogos que a gente realiza, é sempre muito surpreendente as visões que elas trazem, porque a gente percebe, né, que do jeito delas, elas conseguem sim construindo esse empoderamento. Professora, no primeiro semestre vocês fizeram lives, reuniões virtuais, não é? Muitos debates sobre o tema do empoderamento, da economia solidária, e até lançaram um livro, né? E agora, nesse segundo semestre, como é que vem sendo aí desenvolvidas as ações do projeto de extensão? Bom, a gente sempre tenta estar em contato com o pessoal das ocupações urbanas, né? Mesmo não podendo ir até lá, a gente tenta estar em contato via WhatsApp. Inclusive, a gente faz um trabalho assim de tentar atender algumas necessidades que surgem. Porque, como em muitas situações, eles lá na Bela Vista, até pouco tempo, eles estavam sem água, por exemplo, em meio a uma pandemia, né? Esse problema foi solucionado e às vezes a gente vai ter necessidade também de fazer campanhas arrecadando alimentos, né? Agora a gente está com uma situação de uma senhora bastante doente lá na Valinhos 2 e estamos arrecadando material de construção para construir um banheiro para ela, porque ela vive sem banheiro, né? Então, a gente vê essa situação, assim, quando a gente fala de empoderamento, o quanto é difícil quando as nossas necessidades básicas não estão supridas, né? A gente também continua com o nosso grupo de 15 em 15 dias, que é um grupo mais formativo daí para os estudantes da universidade, e a gente tem pretensão de lançar um próximo livro já estamos trabalhando nisso. E agora a gente organizou um novo espaço, né, que começou há pouco tempo, que é o Vivências Femininas, que ele visa também o debate com as mulheres da universidade e da comunidade, né, para pensar, compartilharmos juntas as nossas vivências.
E quem quiser participar das ações do projeto, quiser ajudar também, no sentido até de colaborar aí com doações, professora, como é que pode fazer? Pode entrar em contato comigo por e-mail. O meu e-mail é patriciak@upf.br. E o projeto, inclusive, está aberto, né? A gente sempre aceita novos membros. Ele é um projeto muito interessante por ser bastante interdisciplinar. Então, a gente sempre aceita novos membros, inclusive da comunidade, não precisa necessariamente ser estudante, né, da UPF. E eu acho que o contato é esse, basta entrar em contato comigo que a gente... Tá certo. Então fica esse convite aí para que todos possam participar. E, professora, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E eu prometi que o assunto ia ser interessante, né? Eu espero que você também tenha gostado. E na semana que vem nós vamos continuar conversando sobre projetos e programas de pesquisa ou extensão aqui da universidade que de alguma forma venham auxiliando toda a comunidade regional a enfrentar esse momento difícil de pandemia. Eu espero você. Até lá!